Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e no vídeo de hoje vamos continuar resolvendo os exercícios do livro do BIA de Mecânica dos Materiais e o exercício que a gente vai resolver hoje é o exercício 1.9 do livro, ok? Para quem não sabe, esse livro aqui, Mecânica dos Materiais BIA, e a edição que eu utilizo é a 5ª edição. Então, vamos começar aqui lendo o enunciado. Sabendo que o elemento DE tem 25,4 mm de largura e 3,2 mm de espessura, determine a tensão normal na parte central daquele vínculo quando θ igual a 0 e θ igual a 90 graus. Então, o que a gente quer saber é a tensão desse elemento aqui, dependendo do valor de θ, que no caso é a angulação da força F, ok? Então é isso que a gente vai ir atrás. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser fazer o nosso DCL aqui. Então, o que a gente quer conseguir achar é fazer com que o FDE fique em função do F. E daí, de acordo com o ângulo, a gente vai mudando o valor do F. Né? E daí a gente vai descobrindo o valor do FDE. Mas tá, o que a gente tem aqui então? A gente tem aqui 3 incógnitas. A gente tem o RCY, que é a reação em C vertical, o RCX, que é a reação em C horizontal. Em C não, perdão, aqui em C, ó, nessa partezinha aqui. E a gente também tem o FDE, que a gente não sabe o valor, que a gente quer descobrir para a gente conseguir calcular a tensão nele. A tensão quando o θ aqui for 0 e for 90 graus. E a gente sabe que a força F é de 260 newtons, ok? Então, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai pegar aqui esse ponto C e a gente vai calcular o momento nele. Por que a gente vai fazer isso, né? A gente vai fazer o somatório dos momentos em C, que tem que ser igual a 0, né? Porque é um corpo em equilíbrio estático. E a gente vai fazer isso para que a gente consiga assumir com as forças de reação RCY e RCX. Elas não vão aparecer porque elas não vão gerar momento em C, porque elas estão aplicadas sobre o ponto C, então elas não criam momento nele. E por que elas não criam momento? Porque momento é igual a força vezes a distância. E como elas não têm distância, né, a distância delas é 0, não tem como elas gerarem momento. Enquanto o FDE e o 260 newtons, que a gente vai decompor em Fx e Fy, vão gerar momento no nosso ponto C, ok? Calcular o momento em C igual a 0. E daí o que a gente vai ter? Vamos ter o FDE vezes 0,3. Por que vezes 0,3? Porque aqui, ó, o nosso FDE está aqui e a distância dele até o ponto C é de 300 milímetros, convertendo para metros, fica 0,3 metros, ok? E daí ele está negativo, né? Vocês podem perceber aqui, ó, tem um menos. Por que ele está menos? Aqui a gente tem o ponto C, a gente usa a nossa querida regra da mão direita, e a gente faz assim, a gente percebe que está no sentido, aqui ó, aqui o nosso sentido do FDE, a gente faz assim, e a gente percebe que vai ser negativo porque está no sentido horário. E a gente convencionou que vai ser no sentido anti-horário considerado positivo. Ok? Então por isso essa partezinha aqui. Mas daí, e agora? Essa partezinha aqui, o que representa? Vamos ver. A gente tem o 260, que é a nossa força F, essa forçazinha aqui. E a gente tem o cosseno de θ. O que o cosseno é? Bem, quando a gente multiplica o F pelo cosseno θ, a gente quer obter o nosso Fy, ok? Porque olha só, o cosseno, ele nada mais é do que o oposto que nesse caso, perdão, o oposto não, o adjacente, que seria o Fy, pela hipotenusa, que é o nosso F, que é o... Vou chamar essa força de 260 newtons de F, tá? E a nossa força é F. Então, se a gente levar o F para o outro lado, vai ficar que F vezes o cosseno θ é igual a Fy. E o Fy é o que a gente quer achar, para a gente conseguir calcular o momento em C, porque a gente não consegue calcular momento com a força na diagonal. Conseguir a gente consegue, mas a gente teria que fazer umas associações e, né, eu prefiro apenas decompor a força, eu acho dessa maneira mais fácil, ok? Pronto, eu sem querer apaguei ali uma parte, mas já desenho de novo.
Então, o 260 vezes o cosseno de θ vai nos dar o nosso FY, pela relação que eu mostrei agora há pouco, vezes o 0,4. Ué, por que vezes 0,4? Bem, o 0,4 é por causa que, aqui ó, a gente tem o nosso FY e a distância dele, aqui o nosso FY, e a distância dele até aqui o nosso FY, a distância dele até o C é de 400 milímetros, convertendo para metros, a gente tem 0,4 metros, ok? Aqui ficou meio estranho, calma aí, aqui eu dou, sem querer, fui copiando meio errado, daí... Aqui, pronto, seno de θ, agora sim. Então a gente vai ter, né, e tá tudo negativo por causa da regra da mão direita. Se a gente fizer a regra da mão direita, a gente vai perceber. Então, aqui ponto C, aqui eu tenho o FY, fazendo assim, o que que eu percebo? Eu percebo que também vai gerar um momento horário, o momento horário é negativo, por isso o sinal de menos, ok? Então, agora vamos ver o momento que fx vai causar. Fx vai ser o quê? A gente sabe que o seno, ele é igual no oposto, que é fx, dividido pela hipotenusa, que é o fzinho, f vai para o outro lado, f vezes seno de θ igual a fx. Então, aqui o f vezes o seno de θ é fx vezes 0,2, que é a distância aqui da até aqui é 0,2, né? No caso, 200 milímetros, 0,2 metros. Então, é isso que a gente vai ter. Também é negativo, ponto C, fx, se a gente fizer assim, a gente percebe que vai ser horário também negativo. Então, isolando o FDE, a gente vai achar o seguinte. A gente vai achar que FDE é igual a menos 160 vezes seno de θ, menos 320 vezes cosseno de θ. Isso tudo em newtons, né? Claramente, porque a força é dada em newtons ou kilonewtons, né? Qualquer unidade de força. E agora, o que a gente vai fazer é calcular a área de DE. Como que a gente vai calcular? Foi dado no enunciado a largura e a espessura. A gente vai calcular a área porque a gente já achou a força, então a gente calcula a área para a gente conseguir achar a tensão. Então, a área de DE vai ser a largura vezes a espessura, tudo isso aqui em metros. A gente vai achar aqui o nosso 8,128 vezes 10 elevado a menos 5 metros ao quadrado, que vai ser a nossa área. Daí a gente achou a área, a gente já tem a formulazinha da nossa força. O que a gente vai fazer? Vamos substituir o θ pelos ângulos que é pedido no nosso enunciado, ok? Então tá, vamos calcular a tensão quando θ for igual a zero. A gente sabe que é então a gente substitui o θ pelo 0 graus. O que vai acontecer? Aqui vai ficar igual a zero, aqui vai ficar igual a 1. E a gente vai ter que o FDE é igual a menos 320 newtons. Então, a gente vai pegar e vamos calcular a tensão. A tensão vai ser igual a menos 320 dividido por 8,128 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui é a área e aqui é o FDE que a gente acabou de calcular. E isso vai ser igual a menos 3,93 MPa, ok? Achei uma tensão quando θ é igual a 0 graus. E agora a gente vai calcular a tensão quando θ for igual a 90 graus. Mesmo procedimento, só que em vez de substituir por 0, a gente substitui por 90. Daí o seno de 90 graus é 1 e o cosseno de 90 graus é 0. Então vai ficar 150 newtons aqui embaixo, né? Esqueci da unidade. E agora a tensão a gente vai calcular, a gente só vai substituir ela aqui, né? A gente vai ter menos 160 dividido por 8,128 vezes 10 elevado a menos 5. A gente vai obter que a tensão na barra DE, né, no elemento DE, perdão, é igual a menos 1,97 MPa. E a gente conseguiu achar as tensões nos respectivos ângulos, né, o de 0 e 90 graus. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender, que tenham conseguido compreender totalmente a matéria. Se vocês puderem deixarem um like, se inscrever ou compartilhar o vídeo, eu agradeceria bastante. Mas é isso, muito obrigada e tchau, tchau!